Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de flow e eu vou dividir isso em algumas partes diferentes, né? Primeiro eu vou explicar o que é flow, né? Que a gente ouve bastante, para quem não sabe. Depois eu vou falar um pouco sobre a fluidez da vida versus a experiência de flow. Aí, em seguir, eu quero falar um pouco sobre a não dualidade e a questão do non-doer, né? O não fazedor. Falar também sobre o taoísmo e o conceito de Wu Wei. E finalmente eu vou falar sobre Work the Flow, que é um programa que a gente vai lançar aqui na Jazz. E eu estou fazendo esse vídeo porque uma das perguntas que surgiram a semana passada foi se eu vivo em flow o tempo todo, né, 100% do tempo, e qual é a relação disso com o Zen budismo, né? Então, primeiro, para começar, o que é flow, né? Acho que foi o psicólogo, se não me engano ele é psicólogo, o Mihai Csikszentmihalyi, se não me engano é o nome dele, ele era húngaro, e ele surgiu com esse conceito do flow, né? Que é aquela experiência de fluidez, é muito associado ao esporte também, não só ao esporte, mas a gente reconhece ele bastante no esporte, né? Então, no esporte, às vezes as pessoas falam in the zone, e é aquela experiência que às vezes o jogador fala, tipo, eu nem sei como eu fiz aquilo, né? Eu só fluí, eu só fiz. Você provavelmente já teve essa experiência na sua vida, né? De simplesmente fluir. Às vezes a gente está tomando banho, lava o cabelo, nem lembra como lavou o cabelo, está dirigindo, a gente não sabe como a gente dirigiu, ou que estava dirigindo nos últimos 10 minutos, né? E aí isso é a experiência de flow, né? Você está nessa experiência de fluidez. Porque, na realidade, a gente está sempre fluindo, né? A vida é fluida, é como se fosse um rio, né? É fluida. A gente pode, se a gente parar para refletir um pouco, a gente percebe isso. Mas ter uma experiência de fluidez, né? Que as coisas que normalmente as pessoas descrevem é que eu não existo é como se o tempo não existisse e eu não existisse, né? Às vezes é uma explicação, uma descrição disso, tá? E aí a gente até entra um pouco, então, no non-doership, né? Que no não dualismo eles falam de non-doership, que é o não fazedor, né? Que é como se é esse elemento de eu não existir, né? As coisas simplesmente elas fluem, elas acontecem. Se a gente começa a reparar um pouco no nosso movimento, nas nossas ações, a gente começa a perceber isso também, né? Então eu estou falando aqui com vocês, estão saindo palavras da minha boca, mas eu nem sei quais palavras vão sair, então, mas ao mesmo tempo eu estou falando elas, né? Então sou eu de fato que estou falando, né? Que é isso? E quanto mais a gente começa a observar isso, observar a presença e tudo mais, mais a gente começa a perceber essa naturalidade do flow, tá? E aí a gente passa até pro Wu Wei, que é do taoísmo, né? E o Wu Wei, a tradução seria a arte da não ação, né? Ou até a ação sem esforço. De novo, essa mesma coisa, né? Então a arte da não ação é simplesmente essa fluidez, né? E quando a gente conscientemente percebe isso, é meio que existe uma fusão, né? E simplesmente essa fluidez que a vida toma. E, de novo, todo mundo já deve ter tido uma experiência disso na vida. Então, eu particularmente, se eu for falar eu hoje em dia versus eu hoje em outros tempos, hoje eu vivo muito mais parte do tempo numa experiência de flow, não é 100% do tempo, né? Isso é uma questão de pessoas iluminadas e tudo mais, né? Que realmente vivem nesse non-doership, mas com certeza é muito maior do que antigamente. E aí que a gente entra até nesse programa que a gente vai lançar da Jazz, que é o Work the Flow, que é justamente um programa de um mês que a gente vai focar em ter mais essa experiência, né? Porque quando a gente está nessa experiência de fluidez e tudo mais, a gente acaba sendo bem mais produtivo, a experiência toda é bem mais prazerosa, e a gente começa a reconhecer isso como nosso estado natural, tá?
Então, eu não vou entrar em grandes detalhes do programa. Quem quiser, tiver interesse em participar, é só entrar em contato comigo. Mas vão ser para pessoas limitadas, assim, são para 5, 6 pessoas no máximo, porque a gente quer ter uma proximidade bem grande com as pessoas, né? Com um check-in diário, a gente vai ter calls aí provavelmente uma vez por semana, a gente vai ter uma introdução. Então, se tiver interesse nisso, fala comigo. Tá? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e, como sempre, se vocês quiserem saber sobre algum assunto, alguma coisa em mais profundidade, é só perguntar. Isso aí, abração!